Hoje falaremos sobre um tema sombrio, mas fascinante: desastres naturais tão poderosos que são capazes de aniquilar não apenas cidades, mas toda a vida no planeta. Estes não são cenários de filmes de catástrofe, mas ameaças reais que os cientistas conhecem. Escreva nos comentários de que cidade você está assistindo a este vídeo. É sempre interessante conhecer a geografia de nossa audiência. Obrigado por dedicar seu tempo para assistir e que seu dia seja calmo e seguro. Agora, vamos aos fatos mais impressionantes. Primeiro fato. Imagine uma erupção vulcânica tão forte que alterou o clima de toda a Terra. Isso já aconteceu. Há cerca de 74 mil anos, o vulcão Toba, na Indonésia, explodiu com a força de 2.800 quilômetros cúbicos de magma expelido. Para comparar, isso é milhares de vezes mais do que a erupção do Vesúvio, que destruiu Pompeia. Tanta cinza e enxofre foram lançados na atmosfera que a temperatura do planeta caiu vários graus e a luz solar mal conseguia penetrar as densas camadas. De acordo com dados genéticos, a população humana foi reduzida a algumas dezenas de milhares de indivíduos, uma espécie de gargalo evolutivo. Os cientistas ainda debatem o quanto exatamente essa erupção reduziu a população, mas uma coisa é clara: o efeito foi global. Quando se pensa nisso, torna-se óbvio que o poder vulcânico é uma das ameaças mais reais à nossa espécie. Compartilhe nos comentários: você já conhecia a catástrofe de Toba? E não se esqueça de se inscrever e apoiar este vídeo com um like. Obrigado pela sua participação. Segundo fato. É possível imaginar que a própria Terra possa se romper? Em certo sentido, sim. Enormes falhas tectônicas, como o Vale do Rift da África Oriental, estão gradualmente esticando os continentes. Mas a ameaça mais assustadora está escondida na zona de subducção, onde uma placa litosférica desliza sob outra. Um exemplo é a zona de Cascadia, na costa da América do Norte. Uma tensão colossal se acumula aqui. Quando ela se romper, ocorrerá um mega-terremoto de magnitude 9 ou superior, seguido por um tsunami de dezenas de metros de altura. Os cientistas calcularam que um evento como esse se repete a cada 300 a 600 anos, e o último ocorreu em 1700. Isso significa que um novo pode acontecer em nossa vida. E se ocorrer, toda a parte ocidental dos Estados Unidos e Canadá será afetada e as ondas chegarão até mesmo ao Japão. Muitos moradores da região sabem do risco, mas poucos imaginam a escala real. Você gostaria de morar à beira-mar, ciente de tal ameaça? Escreva sua opinião nos comentários. Terceiro fato. Em 1908, uma explosão ecoou sobre a taiga siberiana, com uma potência equivalente a cerca de 15 megatons de TNT, 1000 vezes mais que a bomba atômica lançada sobre Hiroshima. Este evento ficou conhecido na história como o Meteoro de Tunguska. Ele devastou mais de 2.000 quilômetros quadrados de floresta, derrubando aproximadamente 80 milhões de árvores. Felizmente, o local da queda era quase desabitado, caso contrário, as vítimas teriam sido centenas de milhares. Os cientistas ainda debatem: teria sido um asteroide com cerca de 50 metros de diâmetro ou o núcleo de um cometa? Uma coisa está clara: se tivesse caído sobre uma cidade, as consequências teriam sido catastróficas. Hoje, os astrônomos monitoram dezenas de milhares de objetos próximos à Terra e novos são registrados anualmente. No entanto, não temos total certeza de que um visitante perigoso não chegará amanhã. Reflita: uma rocha espacial aleatória pode mudar o curso da história. Você acredita que a humanidade terá tempo de criar uma defesa planetária confiável? Escreva nos comentários. Fato 4. O Sol, de quem toda a vida na Terra depende, também pode ser uma fonte de perigo mortal. Em 1859, ocorreu a chamada Tempestade de Carrington, uma gigantesca ejeção de plasma que atingiu o campo magnético da Terra. As linhas telegráficas foram danificadas, muitos aparelhos pegaram fogo e as auroras foram observadas até mesmo em Roma e Cuba. Mas imaginem se algo assim acontecesse hoje. Os satélites falhariam, os sistemas de energia entrariam em colapso, a aviação e a navegação parariam. De acordo com a NASA, os danos de uma super tempestade solar como essa chegariam a trilhões de dólares e a recuperação levaria anos.
A história registrou erupções menos potentes, mas ainda assim destrutivas. Em 1989, por exemplo, toda a província canadense de Quebec ficou sem eletricidade por 9 horas. Os cientistas têm certeza, a questão não é se algo assim acontecerá novamente, mas quando. O mundo moderno conseguiria sobreviver a várias semanas sem eletricidade? Você acha que estamos preparados para tal desafio? Quinto fato. Mito. As ondas gigantes assassinas existem apenas em lendas de marinheiros. Fato, as ondas assassinas, ou rogue waves, são reais e foram registradas repetidamente por satélites e navios nas últimas décadas. Esses gigantes surgem de repente no meio do oceano e atingem alturas superiores a 25 metros, comparáveis a um prédio de 9 andares. O mais assustador é que elas não estão ligadas a terremotos ou furacões, mas surgem devido à complexa sobreposição de ondas comuns. Em 1995, a plataforma de petróleo Draupner no Mar do Norte registrou a primeira onda assassina confirmada, com quase 26 metros de altura. Navios que as encontraram descreveram danos como se tivessem colidido com um iceberg. Atualmente, cientistas usam radares e modelos para prever essas ondas, mas uma previsão totalmente garantida é impossível. Compartilhe, você já ouviu falar desse fenômeno ou achava que era invenção? Sexto fato. A temperatura mais alta registrada na Terra foi de 56,7 graus Celsius, 134 Fahrenheit, no Vale da Morte, EUA, em 1913. No entanto, mais perigosos que os recordes do termômetro são as chamadas cúpulas de calor. São armadilhas atmosféricas onde o ar quente fica retido sobre uma região e não se dissipa por semanas. Em 2003, na Europa, esse calor causou a morte de mais de 70 mil pessoas, e no verão de 2021, uma cúpula sobre o Canadá e os Estados Unidos levou a vila de Lytton a registrar 49,6 graus Celsius, um recorde absoluto para o Canadá. Com tal calor escaldante, uma pessoa sem sombra e água pode morrer em apenas algumas horas. O corpo para de resfriar e a insolação ocorre inesperadamente. Climatologistas alertam que, com o aquecimento global, ondas de calor extremas como essas se tornarão mais frequentes e intensas. Você acha que nossas cidades estão preparadas para um calor assim caso ele chegue amanhã? Sétimo fato. Em japonês existe a palavra tsunami, que significa literalmente grande onda no porto. Tornou-se um termo internacional, mas poucas pessoas pensam que para os japoneses não é apenas uma palavra, mas parte de seu código cultural. As primeiras menções escritas sobre tsunamis datam do século XV, e contos populares narram histórias de pescadores que notaram um estranho e rápido recuo da água e conseguiram levar as aldeias para as montanhas. Após o catastrófico terremoto de 2011, que tirou dezenas de milhares de vidas, um novo símbolo se consolidou na cultura japonesa: as pedras de tsunami. São antigos monolitos com avisos gravados: não construa abaixo desta marca. Foram erguidos há séculos por antepassados que sobreviveram às suas próprias catástrofes, e justamente onde as pessoas os obedeceram, houve menos vítimas. As palavras, que se tornaram monumentos, nos lembram que a cultura também pode ser um sistema de defesa. Você moraria à beira do oceano, conhecendo tais histórias? Fato 8. Na Idade Média, a pior catástrofe natural era considerada a erupção do vulcão Tambora, em 1815. Sua potência foi tamanha que todo o ano de 1816 entrou para a história como o Ano Sem Verão. Na América do Norte e na Europa, mesmo em junho caía neve e as colheitas eram perdidas devido ao frio e às chuvas. Os preços dos grãos aumentaram várias vezes e começaram os motins de fome. No entanto, houve também consequências culturais inesperadas. Foi precisamente naquela fria noite sem lua, em uma vila perto do Lago de Genebra, que Mary Shelley concebeu a trama do romance Frankenstein e Byron escreveu seus poemas sombrios. Hoje, os historiadores consideram Tambora a erupção mais poderosa dos últimos milhares de anos, que superou até mesmo Toba em escala de destruição, mas com consequências menos fatais para a humanidade. Pense nisso, uma erupção pode mudar tanto o clima quanto a literatura. Você acha que é coincidência ou uma lei que as catástrofes geram arte? No fato,
Parece inacreditável, mas a água comum pode se tornar a ameaça mais insidiosa. Após furacões e inundações, a maioria das vítimas morre não pelas próprias destruições, mas pela água suja. Nela se misturam esgotos, petróleo, produtos químicos e carcaças de animais. Surtos de cólera, disenteria e tifo após tais catástrofes foram registradas repetidamente. Por exemplo, em Bangladesh e no Haiti, milhares de pessoas morreram já após a baixa das inundações. Os médicos chamam isso de segunda onda da catástrofe. E se é possível se proteger do golpe dos elementos em um abrigo, então das doenças apenas com a ajuda de água pura e assistência médica rápida. As organizações internacionais até introduziram uma regra. A primeira coisa a ser levada à zona de desastre não é comida, mas sim estações móveis de purificação de água. Tente imaginar, um copo de água pura em tais condições vale mais que ouro. Você acha que conseguiria sobreviver uma semana se a água ao seu redor se tornasse subitamente veneno? 10º fato. Existem fenômenos tão incomuns que parecem legendários. Um deles é a tempestade de fogo. Isso acontece quando um incêndio florestal ou uma explosão cria seu próprio clima. O ar aquece intensamente, sobe, puxa o oxigênio e intensifica as chamas. Às vezes, esses redemoinhos se transformam em verdadeiros tornados de fogo, com até 1 quilômetro de altura. Em 1945, em Dresden, durante os bombardeios, as chamas consumiram quarteirões inteiros devido ao efeito da tempestade de fogo. Bem recentemente, em 2018, algo semelhante foi observado na Califórnia. Um tornado de fogo levantou um caminhão de mais de 1 tonelada. Cientistas alertam que, com o aumento da temperatura no planeta, tais fenômenos ocorrerão com mais frequência, especialmente em regiões secas. Ao ver imagens desses dragões de fogo, percebe-se que a própria natureza pode superar os efeitos especiais mais assustadores. Obrigado por assistir a todos os 10 fatos até o final. Apoie o canal com sua inscrição, um like e um comentário. Isso ajuda a desenvolver o projeto e a buscar histórias ainda mais raras para você.